Eu desafio a você, viciado, a você, viciada, a você que, olha só, talvez a sua boca não esteja assim ainda, né? Fisicamente, seus dentes não estejam assim, né? Mas espiritualmente você está assim, sendo consumido por esse vício maldito, seja da bebida alcoólica, seja de remédios, tarja pretas controlados, seja de drogas, o cigarro, seja o vício que for. Eu desafio a você, viciado, agora falar com Deus. Você que diz, eu não quero mais beber do cálice dos vícios, eu não quero mais este cálice. Esse cálice oferecido pelos demônios, foca aqui, por favor, no cálice. Olha quem está segurando o cálice. É um encosto. Quem está segurando esse cálice para você é um encosto. Mas ele não aparece não, mas espiritualmente é ele que está aí, alimentando esse vício maldito. Agora, nós vamos falar com Deus. E Ele vai dar um sinal para você, para que você venha beber do cálice da salvação. Eu vou falar mais ao respeito. Mas agora, coloca de lado o vício que você tem, seja ele qual for, e vamos agora falar com o Altíssimo. Levanta os braços aos céus, se possível. Fecha os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui. Tua vida, pra tua vida. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, desde o templo de Salomão, eu levanto os meus braços aos céus e invoco o teu poder para libertar agora este viciado, libertar esta pessoa que vem bebendo do cálice dos vícios, o cálice dos demônios, seja o vício que for, do cigarro, das drogas,
dos medicamentos controlados, seja o vício da pornografia, dos jogos de azar. Agora, eu te repreendo, espírito do vício, solta a mente, solta o corpo dele, você perdeu. Fala forte, encosto. Espírito do vício, você perdeu a minha alma, você perdeu o meu corpo, você perdeu a minha vida, porque eu vou para o templo de Salomão, eu vou beber do cálice da salvação, eu vou para o altar. Coloque a mão sobre a imagem do templo de Salomão, diga: eu vou beber do teu cálice, Jesus. O Senhor deu a vida por mim para que eu fosse liberto, e eu aceito esse desafio de beber o cálice da salvação e ser perdoado, liberto e transformado. Em o nome de Jesus, diga: espírito do vício, do cálice, dos demônios, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Abra os olhos, olhe para mim, por favor. Jesus está aí com você. Como é que é? Ele está aí com você. Acabou. Esse lixo todo aqui, ó, acabou. Você não nasceu viciado, você não vai morrer viciado. Acabou. Vamos, feche os olhos. Diga agora: meu Deus, eu me entrego a Ti. Fale, obedeça, meu amigo. Seja você famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido você bom ou mau. Diga: Senhor Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Assim como o templo foi cheio da Tua glória, do Teu Espírito, do Teu poder, neste domingo da aliança, eu quero beber do Teu cálice, porque eu quero ser templo do Espírito Santo. Receba paz, coragem, força para lutar, pois Deus é contigo e nós também. Ah, meu amigo, agora faça a sua parte. Apresente a sua vida como sacrifício vivo no altar do Deus vivo neste domingo. Aqui no Templo de Salomão, nós estaremos às 18 horas ao pôr do sol. Você é o nosso convidado todo especial. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída. Sou a saída pra tua vida, pra tua vida. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu. Tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas, dívidas em cima de dívidas. Me chamo Marcos Renato da Silva Sanches, 46 anos, empresário. Logo na minha juventude, eu sempre tive um sonho de ser bem de vida, uma vida próspera. E comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. E eu arrumei um emprego um pouco melhor, né? Comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei por 18 anos nessa empresa. E aí que foi o fundo do poço. Porque eu ganhava até razoavelmente bem. Só que o dinheiro entrava numa mão e saía pela outra. Então, eu não tinha uma direção. E nesses 18 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu não tinha dinheiro para nada, eu não conseguia adquirir nada, nenhum bem. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu.
tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. E chegou ao ponto da situação estar tão complicada que eu tive que dividir um marmitex com meu filho. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas em cima de dívidas. Estavam R$200 mil, era um valor impagável, porque praticamente o que eu ganhava de salário entrava e saía para pagar a conta e eu não conseguia nem ter o mínimo. E assim, toda essa situação acarretou que eu atrasei a escola do meu filho e tive que pedir para ele esconder que o oficial de justiça bateu na porta de casa. Essa foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida. Foi dessa forma e nessa situação que eu cheguei na Igreja Universal no Reino de Deus. A minha mãe já frequentava. Eu cheguei com sede de aprender tudo que vinha do altar, porque eu queria mudar aquela situação. Eu não tinha mais o que fazer para a minha vida mudar. Só tinha dívida, vergonha. Fui no único lugar que poderia mudar a minha vida. Ali eu aprendi sobre as primícias, sobre o dízimo, que eu até então eu não conhecia. E aí eu percebi aonde que estava o meu erro. As primícias, eu colocando eu em segundo lugar. Em primeiro lugar, sempre Deus. E em segundo lugar, a mim. Eu inverti a ordem que estava, porque eu não sabia, não tinha discernimento eu pensava em mim primeiro. E eu aprendi que não é assim que funciona. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E de lá para cá, aprendendo, foi mudando a minha vida, transformando. Eu paguei aquela dívida de R$200 mil na época, paguei tudo, foi transformando tudo. Eu de funcionário, eu trabalhei nessa empresa 18 anos de funcionário, eu peguei a direção, montei a minha empresa, eu saí de uma empresa que eu trabalhei há tanto tempo, eu não ganhava mal, e tendo certeza que Deus ia abrir as portas para mim, porque eu estava sendo correto diante dele. Então, assim, eu larguei a única renda que eu tinha na época para fazer uma coisa que, aos olhos humanos, seria qualquer um ia falar, por que você vai fazer isso? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas eu ali já tinha certeza que a minha vida tinha começado a mudar. E através da minha fidelidade, eu montei a empresa e tudo que eu tinha perdido na época, a vergonha que eu tinha, foi tudo restabelecido. Meu filho estuda no mesmo colégio o qual o oficial de justiça foi me cobrar, eu paguei o colégio e automaticamente matriculei ele novamente no mesmo colégio. Hoje o que ele precisa, o que ele quer comprar, eu tenho condições de ir lá e comprar, não passo dificuldade, viajo para onde eu quero. Se eu quiser comer alguma coisa num restaurante mais caro, eu tenho condições. A vida mudou totalmente. Hoje a minha empresa, ela atende ela atendia em São Paulo, né? Agora ela já atende todo o mercado nacional. Já estou com uma outra ideia de montar uma outra empresa. Hoje o carro que eu tinha com busca e apreensão, eu quitei, comprei um carro novo e agora há pouco tempo adquiri uma Mercedes também. E assim, Deus estabeleceu tudo, mudou a minha vida, transformou, moro bem, como bem e nada me falta. Eu aprendi, na verdade, que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar e eu em segundo lugar. Antigamente eu não pensava assim. Foi só eu colocar tudo na ordem correta que tem que ser e tudo foi mudado, tudo foi transformado. Hoje eu tenho uma vida abençoada em todos os sentidos. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria e comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai.
comecei a sentir dores no meu abdômen. Constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava em minha salvação. Foram 12 horas de cirurgia, o médico chegou para mim, o intensivista lá da UTI, falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conheci a Deus. Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus, não é verdade. Você pode sim, e Ele quer receber você. Volte neste domingo. Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. O senhor Marcos trabalhou desde os 14 anos. Em uma só empresa ele trabalhou 18 anos. E sabe a única coisa que ele conquistou? O mesmo que você. Dívidas. Mais de 200 mil reais de dívidas. Humilhado, frustrado. Mas quando ele aprendeu a palavra de Deus, quando ele aprendeu a honrar a Deus, em primeiro lugar, Deus então o abençoou, o tem abençoado. O Espírito Santo entrou nele. E é o que vai acontecer com você neste domingo. Você que diz: eu não aceito mais beber do cálice dos demônios, dos espíritos malignos. Eu não quero mais tocar no que é de Deus. Eu quero dar a Deus, honrar a Deus em primeiro lugar. Então, domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós teremos o dia da aliança com Deus. Assim como o templo foi cheio do Espírito Santo, da luz de Deus, você será cheio de Deus. Meu amigo, é a sua oportunidade de tomar deste cálice e ser uma nova criatura, um filho de Deus, na verdade. Você vai sair do estado de criatura para filho do Altíssimo. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Andréia, eu tenho 42 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu tinha depressão, síndrome do pânico, eu era muito nervosa, agressiva com meus filhos, às vezes até com meu marido também. Eu não tinha paz em nada, nem na minha vida financeira.
era destruída, muitos boletos, cheques protestados. Nós passamos por muitas humilhações. Era um cobrador atrás do outro, era ligações o dia todo, então não tinha paz nenhuma na empresa. E comentei com a minha mãe que eu já não aguentava mais aquela situação que eu vivia, de medo, de angústia, era uma tristeza profunda. E minha mãe sempre falava para mim: minha filha, você é forte, vamos para a igreja, vai para a igreja, né? E eu vendo aquilo tudo, aquela paciência, aquela calma na minha mãe, e eu fui para a igreja. E ali, eu assistindo às reuniões, participando das reuniões, eu me sentia bem. Aí eu passei a frequentar a igreja em outras reuniões, que foi quarta e domingo. Eu ouvia falar muito do Espírito Santo. E então eu queria conhecer o Espírito Santo, porque eu tinha um vazio, tristeza dentro de mim. Então chegou o dia, o grande dia, que era a chegada do próprio Deus. E ali orando, falando com Deus, o que eu queria naquele momento, que era a presença dele em minha vida. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria dentro de mim, que aquele vazio que eu tinha de quando eu cheguei, aquele vazio já foi sendo preenchido com aquela paz. Foi uma alegria tão imensa que eu não tinha explicação para aquele momento. Eu não tenho explicação por tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E ali eu me senti forte, eu me senti renovada, eu senti alegria dentro de mim, eu senti paz dentro de mim. Ali eu vi o próprio Deus agindo na minha vida. Veio a Fogueira Santa, né? E na reunião ali o pastor falando sobre a Fogueira Santa, né? E eu vendo testemunhos, né, da Fogueira Santa, até um testemunho me chamou muita atenção, né? Que eu vi testemunhos de bênçãos na vida daquela pessoa que estava contando a vida dela. Eu falei: se Deus muda, se Ele transforma, né? Porque eu tinha muitas dívidas, eu tinha uma dívida de mais de 1 milhão. E eu fui para o altar. Então eu fui para o altar. E ali naquele momento de fé, eu peguei o envelope. Né? E naquele momento que eu peguei o envelope, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Então naquele momento que eu já fui passando no altar com o envelope na mão, eu pedi a direção para Deus. Falei: meu Deus, eu peguei o envelope pela fé, o que eu vou fazer? Né? E fui, sentei. No momento instantâneo, já veio vender rosca. Né? Eu vou fazer rosca para vender. Aí eu já saí da reunião com aquela fé, com aquele desejo já de começar a fazer as roscas. Aí eu comecei a fazer as roscas, e ia para a rua vender as roscas, eu e o meu filho mais novo. E então eu juntei todo aquele valor. Só que para mim aquilo ali não era um valor, aquilo ali era um sacrifício para mim, porque eu vi como um sacrifício, né? Falei: Deus vai ter que mudar a minha vida. Ou Ele vai mudar, ou Ele pode acabar com tudo, porque eu já não aguentava mais tanto cobrador, já não aguentava mais tantas ligações, né? Cheque sem fundo, um cobrador atrás do outro. Eu falei: então Deus vai mudar a minha vida. E no dia de entregar o voto no altar, eu subi com o meu envelope, né, com o meu sacrifício, na fé. E ali eu coloquei meu envelope no altar. E quando eu desci do altar, ali eu desci com a certeza que Deus era comigo. Que ali que eu já tinha vencido, ia vencer tudo, né? Tá, se o senhor me perguntar como eu paguei mais de 1 milhão de dívidas, eu não sei te explicar. Eu não sei, porque aí as coisas foram fluindo. Eu paguei mais de 1 milhão de dívidas, limpei o nosso nome que estava sujo, o nome da empresa, paguei todos os cheques, resgatei todos os cheques que estavam com os agiotas, resgatei tudo. Então, ali eu vi o próprio Deus agindo na minha vida. Aí veio as outras fogueiras santas. Aí eu continuei firme no altar. Falei que então era só Deus que mudava, então eu continuei, né? Continuei no altar. E através dos meus votos de outras fogueiras santas, aí veio as conquistas. Aí foi aonde que eu já comecei a ter as conquistas, que foi conquistar. Aí eu conquistei os imóveis. Tudo que eu pedi para Deus, tudo que eu sonhei,
que eu concretizei na minha mente, Deus me atendeu. Hoje eu tenho um rancho maravilhoso, a gente passa finais de semana com a família, com meus filhos. Hoje eu entendo que sem o altar, nós não somos nada. Sem Deus, sem o Espírito Santo, a gente não somos nada. Então, hoje eu entendo que para mim ter algo, eu tenho que ir para o altar. Para mim ter conquista, eu tenho que ir para o altar. Então, sempre que chega na época da Fogueira Santa, campanha de Fogueira Santa, eu me preparo. Eu pego o meu envelope na fé, por mais que eu já tenho tudo, tenho rancho, tenho casa, tenho jet ski, tenho uma lancha, para que possamos passar os finais de semana em família, mas nada é tão precioso como o Espírito Santo. A depressão, a angústia, o síndrome do pânico, o nervosismo, sabe, o vazio que a Andréia carregava não era a ausência de pessoas, como por exemplo seu esposo aqui, no carro ao seu lado, ou de uma caminhonete como esta, ou de um barco, ou de uma casa maravilhosa. Era a ausência do Espírito Santo. Essa era a razão principal pela qual ela não era feliz. Meu amigo, a proposta de Deus para você neste domingo da aliança é que você case-se com Ele. Casando com Deus, então você vai receber o Espírito dele. A exemplo da Andréia, que recebeu o Espírito Santo e foi transformada. Então, este cálice, esse cálice dos demônios, tenha sido o cálice dos vícios, que você tem que fazer isso aqui, ó. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer com este cálice. Você tem que se desfazer de tudo isso. Você tem que jogar no lixo. Se você não fizer isso, você não quer fazer isso não? Você não quer fazer isso não? Se você não jogar no lixo, é a sua vida que vai permanecer no lixo. Você decide. Deus quer tirar você do lixo. Mas para isso você tem que parar de beber do cálice dos demônios. Beba do cálice de Deus. Vá para o altar. Neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, nós teremos o Domingo da Aliança com Deus. Ao pôr do sol, o Espírito Santo vai entrar e vai habitar em você, fazendo você então um filho do Altíssimo. Para mais informação, você pode ligar para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão. E não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. A mim eu te aceito, filho, nunca desista, estou aqui